sim. Positivo. Bom, amigos, boa noite. A gravação acabou de começar. A gente vai começar a nossa aula hoje. E nessa aula a gente completa a segunda semana do nosso curso. Isso significa que já tem uma série de materiais para vocês acompanharem. Que materiais são esses? São os materiais que nós disponibilizamos para vocês lá na plataforma do Moodle. Tá? Então já tem uma série de assuntos, eu faço questão toda vez de relembrar, inclusive porque hoje eu já atualizei, deixa eu ver se eu estou aqui na turma correta, né? Está aqui na turma de maio, né? A gente está aqui na turma de maio, e hoje eu já atualizei adicionando esses slides que nós estamos utilizando agora. Né? Então, tem todas as informações para vocês poderem caminhar sozinhos. Eu sempre também preciso relembrar da plataforma Huawei, que é uma promoção que a Huawei nos deu e concedeu acesso à plataforma. E ao entrar na plataforma, você vai ter disponível muito material para estudar, não só 5G, mas todos os outros materiais, mas diversos outros assuntos. Bom, amigos, nosso assunto aqui especificamente é 5G, telefonia de quinta geração, e na telefonia de quinta geração tem muita coisa para se estudar, para se conhecer, para ver como é bacana e para se achar oportunidades de trabalho e de negócios. Essa é uma conversa que a gente pode ter até no final do nosso curso, na sexta-feira da próxima semana, tá? E quem sabe a gente até marca uma aula na semana seguinte, só para a gente conversar sobre isso. Mas vejam, nosso objetivo aqui é estudar arquitetura. E quando a gente está falando da arquitetura do 5G, eu vou começar daqui para da direita para a esquerda. A gente sempre faz uma caixinha e dá um nome para essa caixa. Que essa caixa aqui nós vamos chamar de core. O core é um núcleo da rede, onde acontece todo o processamento de dados para autenticação, encaminhamento, cobrança e também interconexão com a internet. Quando a gente desenha uma nuvenzinha dessa, nós estamos falando da internet, da grande rede. Né? O core se liga a um outro elemento, que é a rede de acesso por rádio, ou simplesmente RAN. Aqui dentro da RAN, onde vão ser tratados sinais que vão ser transmitidos pela antena, né? Sinais que vão ser transmitidos pela antena, vão ser feitos encaminhamentos para outros GNODB, que a gente pode chamar de GNODB, e o último elemento que nós falamos é o equipamento do usuário. Né? No equipamento, pronto. E aí, essa é a arquitetura que a gente está falando, que a gente tem conversado nessas 2 semanas com vocês. Daí, falando sobre essa arquitetura, nós já caminhamos aqui pelo core, né? Já falamos de diversas características do core. Eu vou repetir, que é para ficar bem firme na nossa cabeça, que nós estamos com um conceito muito forte de virtualização. Né? E esse conceito de virtualização, ele precisa ficar bem firmado na nossa cabeça, porque o core, por exemplo, ele é feito por um conjunto de softwares. Então, nós podemos até fazer um desenho dizendo, olha, tem esse componente, tem esse outro componente, que eles estão interligados, mas esses componentes aqui, eles são pedaços ou são softwares, deixa eu só ajeitar essa letra aqui, está muito ruim. Eles são software que estão sendo executados em um servidor que pode estar em qualquer lugar, pode estar dentro da rede da operadora, pode estar próximo do usuário, podem estar nas nuvens, pode ter parte na rede da operadora, pode ter parte na nuvem, porque eles são software. Inclusive aqui, para quem é de computação, aparece um termo chamado SBA, arquitetura baseada em serviços. Esse é um termo mais técnico, eu vou deixar registrado aqui para que vocês possam pesquisar. O professor Portela hoje está conosco, o Matheus está conosco, a Amanda
e Fernando, fiquem à vontade para fazer perguntas no chat enquanto eu vou falando. Nesse caminho, pessoal, a gente pegou a rede de acesso e fizemos uma divisão da rede de acesso. Nós abrimos a rede de acesso entre uma unidade de controle, entre uma unidade que a gente chamou de DU, e uma unidade que nós chamamos de RU. Por que a gente faz essa divisão? Porque nós chamamos a atenção de que essa RU é onde está a unidade de rádio. A unidade de rádio é onde vão ser transmitidos os sinais. A DU é a unidade distribuída, seu controle. Então, pode acontecer, deixa eu voltar um pouquinho no slide aqui anterior, de que, olha onde está a RU aqui, pessoal. Vocês estão vendo? A RU está na antena. Tá? A DU está em algum lugar, e eu posso ter uma DU atendendo mais de um RU. Vocês lembram dessa nossa conversa? Na aula passada? E uma unidade de controle controlando mais de uma DU. E aí a gente teve até uma conversa, uma pergunta muito bacana, que eu não me lembro exatamente de quem foi, é de que quando a gente fez essa separação aqui, né, se esses enlaces, essas ligações aqui, eles teriam toda a mesma capacidade, e nós tentei convencer vocês de que não. Por exemplo, se uma DU atende mais de uma RU, é necessário que este enlace aqui, deixa eu mudar a cor do lápis, perdão, né? Eu vou dar para cá. Então, é necessário que esse enlace aqui, que eu estou agora desenhando de azul, vou botar uma setinha nele aqui, que ele tenha uma capacidade maior do que esses dois, porque ele vai agregar o tráfego. Pois bem, esse é o que a gente falou, né, nas últimas aulas, e hoje a gente caminha falando de algumas particularidades da rede 5G que vão, no final das contas, refletir em nós que somos ou usuários, ou somos arquitetos, ou geradores de serviços na rede 5G. Uma tecnologia que hoje está presente no 5G, ela já existia, mas agora ela está presente no 5G, é o que a gente chama de fatiamento da rede. Então, isso é uma tradução nossa, pessoal. O nome em inglês é Network Slicing. Por sinal, o professor Portela conhece muito bem o Network Slicing, certo? Nós temos, inclusive, um vídeo dele que a gente vai disponibilizar para vocês. Qualquer coisa estou à disposição, grande irmão. Pode ficar à vontade, estou por aqui. Joia, o professor Portela vai poder, né? Se tiverem dúvidas sobre Network Slicing, pode explorem o professor Portela. Mas aqui tem uma característica interessante, que é a seguinte. Veja, a gente tem aqui um conjunto de recursos físicos que vão fazer um caminho da rede, né? O caminho para a gente trafegar nossos dados. E essa tecnologia, se a tradução é fatiamento, né? Se for uma tradução que nós fizemos, o fatiamento da rede, nós vamos fazer o que o nome está dizendo. A gente vai fatiar a rede. Ou seja, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar aquela rede, certo? 5G, e vamos dividi-la em canais. Por exemplo, aqui tem um dispositivo que está acessando somente voz e internet. A gente vai fazer um canal dentro da mesma rede, né, para ele acessar voz e internet. Tem um outro elemento que está acessando um sistema que processa direção autônoma. Nós vamos criar um caminho dentro da rede só para aquele serviço. E tem outro elemento, por exemplo, que é um medidor de água na sua casa. Então, para o medidor de água, vai ser criado um caminho, todos dentro da mesma rede. Agora, pessoal, qual é a diferença desses caminhos e o que é que pode ser feito? A diferença é que cada caminho desse aqui, e agora eu vou fazer uma outra representação aqui, deixa eu botar aqui em vermelho, cada caminho desse aqui, vocês concordam comigo de que o acesso à internet, simplesmente para voz ou dados,
consome bem menos dados do que o sistema de direção autônoma. Isso é claro para vocês. Veja, aqui tem um conjunto de sensores, um conjunto de câmeras, certo? Que vai mandar dados, vai receber respostas, desculpa, de uma aplicação que está rodando aqui na rede. Tudo bem, gente? Certo, tudo bem. E aí, veja só, se esse caminho, se essa rede exige bem menos dados do que esse, é natural, ou seria natural, e agora é possível, que nós façamos o seguinte, nós vamos agora, eu vou desenhar assim, tentar desenhar assim. Eu vou gerar uma fatia, e a fatia de rede que eu estou gerando, que eu vou deixar para essa aplicação é proporcional a essa largura desse tubo que eu estou desenhando. Então, Silvia, veja, de toda a fatia da rede, eu deixei mais para essa aplicação. Outra aplicação, Silvia, que está aqui apresentada, é a aplicação de medidor de água. Ora, um medidor de água, você não fica transmitindo dados a todo momento. Você faz uma medida, por exemplo, por dia, ou uma medida por mês para fazer a tarifação. Então, a rede que eu vou reservar para o medidor de água, ela pode ter uma taxa, certo? Uma largura de banda bem menor, deixa eu fazer aqui para a gente fazer uma comparação, do que a rede que eu vou reservar para direção autônoma. Já a rede que eu vou reservar, né, para acesso, desculpe, para quem está acessando a internet, pode ser algo intermediário, não é nem tão pequeno, nem precisa ser tão grande. Então agora nós vamos ter aqui uma fatia um pouco maior do que eu reservei lá para água, do que eu reservei, e menor do que eu reservei para a aplicação que exige mais. Amigo, está fazendo sentido o que eu estou falando? Tudo certo? Alguma pergunta? Se tiver, usa o chat aí, pessoal. E aí, amigo, olha só o que a gente está falando. Aqui tem umas características muito importantes para nós, para todos nós. Você agora, Erasmo, você vai poder contratar, digamos que Erasmo tem uma empresa, tem uma indústria. E Erasmo tem uma indústria que vai usar uma rede 5G. Mas a indústria de Erasmo, ela funciona segunda a sexta, no período de 7 da manhã às 18 horas. Não funciona à noite, nem no final de semana. Então, Erasmo, ele pode contratar um serviço, desde que a operadora tenha disponível, um serviço em que ele vai contratar um slice, uma fatia da rede, entre 7 da manhã e 18 horas, e de segunda a sexta. Pronto. Esse é um contrato Erasmus que você vai poder, certo? Que a rede 5G vai poder prover. Se as operadoras vão fazer desse jeito, isso é outro problema, mas você vai poder, né, na sua indústria, uma operadora vai poder lhe prover esse tipo de serviço. Faz sentido? Tudo certo? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Por que a gente não conseguia fazer isso antes nas redes 3G, 2G, 1G? Né? Tem um detalhe, pessoal. Essas redes, né? Essas redes, elas são todas definidas por software. E agora, você pode definir mais facilmente slices, fazer configurações remotas do que antes, porque antes você tem que ir de equipamento em equipamento. Agora são software você faz configurações, por exemplo, de forma remota. Pessoal, eu estou sendo claro o suficiente? Tranquilo? Sim, tranquilo. Tá joia? Então, vamos lá. Essa é outra característica do 5G, certo? Que está dentro da arquitetura do 5G. Joia? Aí você começou a dizer, cara, que coisa legal, né? Eu me lembro que no começo da disciplina, no começo do curso, estou pensando aqui na universidade, no começo do curso, nós fizemos assim, nós dissemos, bicho, tem aqui o triângulo que Edmar toda vez faz questão de desenhar, onde ele diz, olha,
Tem aqui alta taxa, MBB. Tem aqui baixa latência. E tem aqui milhares de conexões. Vocês estão lembrados disso, né? Olha, amigos, que coisa legal. Com essa tecnologia do NetSlice, na mesma rede, eu posso fazer combinações desses três aqui. Por exemplo, milhares de conexões. Nós dissemos que milhares de conexões eu estou abrindo mão da alta taxa. Se eu estou abrindo mão da alta taxa, eu posso fazer várias ou uma fatia de rede que atenda várias conexões, por exemplo, de medidores de energia. E mesmo assim, essa fatia ainda é menor do que essa. Porque essa fatia aqui pode ser que ela exija alta taxa. Tranquilo? Pois bem, então aqui, Lucas, nós falamos em diversas coisas. Primeiro, do ponto de vista do usuário, a empresa de Erasmo agora vai poder contratar um slicing de acordo com o uso da rede. A gente falou aqui sobre o operador da rede. Por exemplo, o Lucas trabalha numa empresa que provê 5G e tem uma rede 5G. Lucas remotamente vai poder fazer diversas configurações. Tá? E falamos do ponto de vista da operadora, em que ela vai poder prover esse tipo de serviço. Eu vou caminhando aqui, sei que se tiverem dúvida, vocês já têm a quem recorrer, que está aí no chat. Né? E isso é implementado, certo? De diversas maneiras. E veja só, né? tem um ciclo para implementação, que é você isolar os recursos, né? Sob demanda, essas características vocês podem ler no material da gente. Tem como fazer um fatiamento. Eu vou passar por isso aqui, tá? Para a gente chegar, porque hoje a gente tem muita coisa para conversar. Antes de passar, veja só, você vai conseguir agora, né? Será possível atender diversos serviços fatiando uma mesma rede. Deixa eu só falar um pouco para vocês sobre isso aqui. Vejam, aqui tem 3 serviços que têm exigências distintas. Um deles, que é 99,999% de confiabilidade. Isso significa que em 99,9999% do tempo que se for usar a rede, ela vai estar disponível. Tá? Outra exigência é latência. Então, por exemplo, tem outra aplicação que exige, olha, eu quero que o atraso experimentado esteja no máximo em 5 milissegundos. E outra é alta taxa. Eu quero uma aplicação que eu quero vídeo em 4K, por exemplo, 10 gigabits por segundo. Ou eu ainda posso fazer aquele fatiamento para colocar vários medidores de energia interconectados, né, na mesma rede. Eu só preciso lembrar a todos, né, de que nós estamos falando de medidor de energia porque nós sempre estamos começando, desde o começo do curso, nós estamos chamando isso aqui de equipamento do usuário, não é isso? Então, o medidor de energia poderá, certo? Colocar um chip e transmitir os dados. Vamos caminhar um pouco mais, né? Porque hoje tem coisa bacana para a gente ver. Olha só, isso nos dá um resumo de muita coisa que a gente falou. Primeiro, a gente começou falando sobre funcionamento da rede, não standalone, standalone, ou seja, aqui você tem a rede 4G, você tem tanto as redes 4G e 5G funcionando conjuntamente, com no standalone da rede 5G. É aqui onde a gente quer chegar. Você tem arquiteturas, né, no core, baseada em serviço, a separação do plano de controle do plano de usuário. Eu fiquei aqui enchendo o saco de vocês, né, dizendo, olha, isso aqui é nativo das nuvens, isso aqui é virtualizado. A gente falou agora de fatiamento de rede e computação na borda. Né? A gente estava falando da rede de acesso, a gente falou
da separação, né, de controle e dados, né, e um pouco da rede de transporte, que a gente passou rápido e nem falou sobre ela. Essa separação, eu espero que tenha ficado clara, né, e tenha ficado claro também que, quando a gente faz essa separação do plano de controle e do plano de usuário, nos ajuda em diversos sentidos, inclusive a experimentar uma latência menor. Posso caminhar? Portela, só tivemos uma pergunta até agora no chat. O pessoal Pois está é, devagar, não professor está, Edmar. Portela? Estou desanimado aqui. Gente, a gente gosta bastante do 5G, tá? Então, usem e abusem aqui no chat, tá? Ou então nas perguntas diretas aí ao professor Edmar. Estamos por aqui para atendê-los. Isso. E veja, pessoal, toda pergunta importa, certo? Não importa qual seja. Não se preocupe. Tá bom? Então, eu particularmente, quando eu estou assistindo o seminário, eu pergunto tudo que vem na minha cabeça. Tá? O apresentador de serviço para responder. Então, vamos em frente. Então, deixa eu aproveitar aqui o embalo. Vamos falar sobre algumas tecnologias. Oi? Deixa eu aproveitar aqui o embalo para perguntar uma coisa. Então, Pergunte. tipo, isso que o senhor falou desse network sleep, né? Então seria tipo fatiamento da rede, no sentido de que o 5G ele vai reservando caminhos para que aquela conexão ocorra, mas que não ocupe toda a banda do 5G. Tipo, só o necessário é isso. Tipo, por exemplo, para o carro autônomo precisa de uma corrente, uma banda muito, muito grande. Então, tipo, para essa faixa eu reservo uma quantidade também que se encaixe nisso. Para o celular já não precisa ser tanto, sei lá, para o medidor. Então, o fatiamento, no caso, seria esse. É isso? Exatamente, Luciano. Você matou a charada. E você usou uma frase melhor do que eu. Olha, tá vendo como é você perguntar? Você lembrou as pessoas de que isso é feito em todo o caminho, do começo até o fim da conexão. Portanto, Luciano, passa por várias redes. Né? Então, em várias redes, você reserva uma largura de banda para que aquele serviço possa acontecer, que pode ser maior ou pode ser menor, dependendo do serviço. Veja como perguntar é bacana, né? Você, perguntando, você já fez, inclusive, eu melhorar a minha explicação. Tá joia? Bacana, vamos caminhando, né? Fique à vontade, pessoal. Né? Pode ser qualquer tipo de pergunta, não tem problema. Então, nesse sentido aí, a gente agora vai chavear um pouco, certo? E vai falar sobre umas tecnologias. Eu vou fazer o seguinte, eu vou reservar algumas tecnologias para a gente conversar, né? Porque são coisas bem técnicas e agora sim, agora precisa realmente que você me pergunte, porque não vale a pena se a gente passar por isso aqui. Veja só, tem uma nova tecnologia, né? Deixa eu passar aqui, porque ele fica... Esse slide eu volto para ele depois, mas eu queria falar sobre frequências. A gente já falou sobre isso no começo, mas agora eu preciso voltar para a gente entrar mais em detalhes, inclusive para esclarecer algumas coisas que as pessoas, o senso comum está levando as pessoas a errarem. Primeiro, certo? Existem faixas de frequência que foram alocadas para o serviço 5G. Essas faixas de frequências estão aqui. Elas têm nome: FR1, FR2, certo? E olha só, tem uma faixa, certo? Que está aqui abaixo de 6 GHz. Tem uma faixa que está acima de 6 GHz. Não é? Então, essa faixa de 6 GHz, inclusive, a gente divide em sub 3 GHz e outra acima de 3 GHz. Então, pessoal, em todas as frequências disponíveis, a Anatel, no caso do Brasil, reservou aqui esse espaço e esse espaço aqui está em 700 MHz, reservou outro espaço, 2.3, reservou outro espaço e reservou outro espaço. Há também uma aqui em 26 GHz. Certo? Esses estão reservados para o serviço de 5G. Você lembra da conversa que eu estava dizendo com você, de que hoje cada um aqui já está alocado, já tem concessão, que tem um site da Anatel que diz, inclusive, quem é, qual é a empresa, ou quais as empresas
que podem operar em Campina Grande na faixa de 700 MHz. Eu cheguei a colocar esse site aqui, né? Se você não se lembra, a gente pode repetir, né? Qual site da Anatel que você pode ver Campina Grande ou na cidade que você está agora. Qual a empresa que vai poder usar essa faixa? Ok? Alguma pergunta? Tranquilo? Agora, vamos lá. Se não tem pergunta, eu vou caminhando, né? A pergunta que eu faria, se eu estivesse assistindo a aula, Luiz Fernando, era a seguinte: ô, professor, qual dessas faixas aqui é melhor para uma empresa, certo? Utilizar 700, 2,3, 3,4 ou 5,1 ou 26 GHz. A minha resposta, Fernando, para essa pergunta, já que vocês não estão perguntando, eu mesmo vou perguntar, né? A minha resposta é a seguinte: depende muito da aplicação, depende muito do que você... E em engenharia a gente sempre responde assim. Mas tem um detalhe, é que cada faixa dessa tem uma característica. Por exemplo, quando a gente está abaixo de 3 GHz, eu preciso voltar um pouco para lembrar para você. Se você não tiver lembrado por quê, você vai me perguntar de que quanto mais baixa a frequência, maior o alcance com a mesma potência. Vocês estão lembrados do porquê? Quanto mais baixa a frequência, maior o alcance com a mesma potência. Então, se eu fixei a potência de transmissão, quanto mais baixa a frequência que eu vou transmitir, maior a cobertura que eu vou conseguir. Vai? Então, naquelas faixas lá, deixa eu perguntar a vocês, se for a mesma potência, qual dessas 3 faixas aqui vai ter maior alcance, maior cobertura? 26 GHz ou 700 MHz? Pode, se não quiser responder em voz, Seguindo a pode responder no lógica, a chat. de 700, né? A de 700, isso. E é cobiçadíssima, viu? Essa é uma faixa muito cobiçada pelas empresas. Oi, Oz. Eu ia de fato confirmar que de 700 MHz seria o ideal. A frequência da internet, ela entra em que espaço aí? A gente tem uma banda, né, que está aqui. Opa, a gente tem uma banda que está aqui em 2.4, que está bem pertinho aqui. E tem outra banda que está em 5.1. 5.1, está por aqui, assim. 5. Alguma coisa. Está aqui pertinho também. Deixa eu mudar de cor para não ficar tão bagunçado, né? Como é o seu nome? Perdão? Você falou por outro, né? Washington. Washington, deixa eu aproveitar a tua pergunta para dizer o seguinte, Washington. Hoje, as empresas, elas instalam vou fazer um paralelo com a internet. Elas instalam nas nossas casas um roteador, né? Recebe a internet e roteia a internet sem fio. E, normalmente, elas colocam 2 redes, 2.3, eu acho, e 5.1, certo? E o rapaz, e o técnico, ele chega para você e diz, olha, se você estiver mais distante, tente conectar na rede 2.3. Se você estiver mais perto, se conecte na rede 5.1. Este é um motivo. Né? Certo? Este é um motivo que o garoto lá está dizendo, o garoto ou a garota, não sei, né? Desculpa que caiu uma coisa que tinha que baixar para ajeitar. Que ele disse para você. Então, o sentido é o mesmo, poxa. Né? Agora, uma questão, qual é a diferença da rede sem fio, da faixa da rede sem fio para a faixa da rede celular? É que a faixa da rede celular, ela é só para aquela empresa. Perfeito. Na rede sem fio, você, seu vizinho, a rua, todos estão disputando a mesma faixa. Não é? E várias empresas podem transmitir naquela faixa, mas para uma empresa ganhou o direito, ganhou a concessão de, em uma região, não é só Campina Grande, mas em uma região, certo? Fazer a transmissão em uma faixa de frequência. Então, nessa faixa, somente aquela empresa, certo? A empresa XYZ,
quem pode transmitir. Pois não, Washington. De fato, as empresas têm essa fatia que já existe no 5G, ela também acontece já com as empresas que detêm o monopólio de algumas regiões, não é isso mesmo? Isso. Mas veja só, talvez assim, a palavra monopólio ela precisa ser muito bem cuidada, né? Porque exatamente. Tá, só para deixar claro para todo mundo, né, na mesma página, essas empresas elas têm uma concessão. Concessão, né, isso mesmo. naquela região. E aí, tranquilo. Só aproveitar só para a gente discutir um pouco, né? A concessão, normalmente ela pode ser dada a mais de uma empresa na mesma região, mas uma faixa é só daquela empresa. Frequência específica. Isso. Aquela faixa de frequência é só daquela empresa. Okay. Right? Aí vamos lá. Oi. Mas, tipo assim, vamos supor que uma empresa detém a concessão de se transmitir naquela frequência. Uhum. E tem uma outra empresa que também quer transmitir naquela frequência. Tipo, duas empresas podem transmitir naquela frequência, tipo, entrando em acordo, no caso, sei lá, duas. Mas assim, claro que a concessão é para uma, mas elas podem entrar em concessão para que mais de uma seja transmitida na mesma frequência? Ou pode dar interferência, pode piorar o sinal? Deixa eu lhe responder. Dá interferência. As duas não podem transmitir. O que pode acontecer é que uma empresa, em uma região que ela não está usando uma faixa, uma outra pode usar em caráter secundário. Mas isso tem que ter tido um acordo e tem que ter o aval da ANEEL. Da Anatel, perdão. Misturei agora, certo? Mas as duas ao mesmo tempo, não. Ok. Não é? Então, pode acontecer, né, de que em uso secundário, ou seja, na região onde eu estou, uma empresa não tem interesse em fazer transmissão 5G. Outra pode vir prover o serviço em caráter secundário. Agora, é em caráter secundário. Quando a primeira exigir, ela tem que sair. Né? Caminhando aqui, amigos, no que a gente está conversando, né? A gente está aqui falando sobre faixa de frequência, certo? Qual é a vantagem? Faixa, boa cobertura. À medida que você vai... Olha essa setinha aqui. Essa setinha a gente está aumentando a faixa de frequências. Quando eu chego aqui em ondas milimétricas significa, você pode ler aqui como 26, o 6 aqui, deixa eu fazer um 6, 26 gigahertz. Se eu estivesse assistindo aula assim, online, e fosse numa sexta-feira à noite, eu ia dizer, professor, me diga aí, certo? A diferença, né, de 700 megahertz. Quantos zeros são isso, né? Esse negócio no chat escrever, né? Tem uma faixa aqui em 700 MHz, e se eu estou falando em outra em 26 GHz. Só para a gente relembrar, quando a gente diz mega, a gente está falando 10 a sexta. Giga, 10 elevado a 9. Né? Então é 1000 vezes a frequência. Caminhando aqui, quando você caminha nesta direção, você perde em alcance. Certo? Você vai perder em alcance. Mas você ganha em largura de faixa, na largura do canal. E esse fator, ele é importante, né? Porque ao caminhar, deixa eu ver aqui se a gente tem na largura do canal, e aqui agora eu preciso aproveitar essa figura, e vou precisar de vocês, exigir de vocês que numa sexta-feira à noite em Washington, a gente estude equação. Já pensou? Né? Vamos olhar aqui para essa equação, Washington, eu e você, e os outros vão acompanhando a gente, certo? Olha só, Washington, olha essa equação. Aqui está dizendo o seguinte, B é a largura do canal. Quantos megahertz, quantos hertz você tem de largura de frequência. Certo? S sobre N é a relação do sinal pela interferência. Ou seja, quanto menor for esse valor, mais interferência tem. De novo, B é a largura, S sobre N é a relação do sinal pela interferência.
Portanto, quanto menor for esse valor, mais interferência tem. Aí o Washington está dizendo, mas o que eu tenho a ver com isso? Você tem a ver pelo seguinte. Veja, olhe para essa equação aqui. Deixa eu botar ela aqui embaixo, para a gente fazer um exercício. C é igual a B log 1 mais S sobre N. Amigos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês e vocês pensarem um pouco. Vamos deixar esse valor aqui fixo. A gente não vai mudar ele. Você concorda comigo que se eu for aumentando o valor de B, isso aqui vai aumentando também, o valor de C vai aumentando? Por exemplo, se eu usei o B igual a 1, isso aqui dá 1 vezes esse valor. Se eu usei o B igual a 10 MHz, eu tenho 10 vezes o que eu tinha antes. Se eu usei 100 MHz, eu tenho 100 vezes. Joia? Olha. O que é que isso tem a ver conosco, Luiz Fernando? É porque esse C aqui, a gente pode ler, é possível interpretar ele como bits por segundo. Olha só, Luiz Fernando. Se eu aumentar o B, eu consigo transmitir mais bits por segundo. Faz sentido, pessoal? Isso aqui está no fixo. Vai sim. Aí vamos lá, vamos voltar. Pronto. Vamos deixar, certo? A gente vai olhar só o B. Só o B. Aí, Ainda bem, porque esse log aí. Tranquilo. Olha só. Olha o que está desenhado aqui. Vários valores para B. Desde 1.4 MHz até 20 MHz. Esse aqui é o valor de B. Pessoal, veja se você concorda comigo. Esse aqui é o 4G. Então, o 4G você pode usar várias larguras de frequência. 1.4, 5, 10. Veja se você concorda comigo. À medida que eu for caminhando aqui, eu estou aumentando quantos bits por segundo eu consigo transmitir. Faz sentido? Cada vez que eu desço aqui a escada, o B é maior. Se o B é maior, mais bits por segundo eu posso transmitir. Tudo jóia? Alguém não está acompanhando, por favor? E aí, vem só, Silvia. Que coisa legal. A gente está falando agora do 5G. Aí, Silvia, no 5G, Silvia disse, Edmar, eu estou observando que o 5G já começa aqui. Ó. Ou seja, o 5G já começa maior do que a quantidade de bits por segundo que eu teria no 4G. Exatamente, Silvio. Porque o primeiro B que eu posso fazer, o primeiro tamanho de B que eu posso fazer no 5G é 5 MHz. Não. E aí, olha só, 5, 10, aumentei a taxa de bits por segundo, 15, aumentei, 20, aumentei. Quando eu cheguei em 20 aqui, pessoal, eu cheguei no limite do 4G. O 4G só vai até aqui. Mas o 5G permite 25 e assim por diante, até chegar nesse valor. Sim, né? Estão acompanhando o que eu estou querendo mostrar? Faz sentido de que a gente consegue taxas muito altas aqui. Né? Ou seja, aqui está explicado, está uma das explicações para nós, e é uma explicação técnica, de por que é que no 5G, naturalmente, assim, pela concepção do sistema, a gente consegue obter taxas muito mais altas do que no 4G. Tudo certo, amigos? Agora, Silvia está bem ligada na nossa aula, e Silvia também disse, espera aí, eu também estou observando o seguinte, aqui apareceu FR1 e aqui apareceu FR2. Deixa eu só me lembrar. Que danado é FR1 e danado é FR2. FR1 está ali até 7 MHz. FR2 está lá na frente, 26, né? São frequências bem mais altas. Aí Silvia diz, espera aí,
Nessas frequências mais altas, eu já começo aqui, ó. Caramba, nas frequências mais altas, eu já começo com taxas muito mais altas do que o próprio 5G em taxa mais baixa. E vou em valores muito mais altos do que eu consigo do próprio 5G. Ou seja, existe a possibilidade de, ao transmitir nas faixas FR2, eu conseguir taxas muito altas. Bacana? Faz sentido? Alguém não está acompanhando? Faz sim, professor. Aí, Luiz Fernando. É um exemplo de uma ação, não é, no FR2 e no FR1. Ah, você está no exemplo de, perdão. Você quer um exemplo de um sistema. Hoje, por exemplo, os sistemas funcionam em FR1. O que está instalado hoje, Washington. Certo? Hoje, o seu celular bacana que você tem aí, que já tem 5G, ele já opera aqui. Né? Por que se opera em FR2? Porque a gente quer taxas muito mais altas. Aplicações... Porque se pode... Hoje nós sabemos que o 5G, ele, por ser virtual, você tem que ter uma vasta gama de opções para uso. Né? Uhum. Na FR1. Na FR2, nós teríamos mais o quê? Aqui em FR2 você pode, por exemplo, fazer... Você pode fazer uma integração gigante de carros, por exemplo, uma rede de automóveis aqui. Todo conectado por cima, certo? Entendi. Você pode, Washington, transmitir aqui imagens de tomografia, né? Pela rede 5G. Aqui. Professor, Oi. Esse FR2 seria tipo aqueles casos em que precisa de uma resposta muito rápida. Por exemplo, um carro. O carro ele precisa de uma velocidade muito alta para ele interpretar tudo aquilo. Seria mais ou menos isso? Ele precisa estar nessa frequência por conta disso? Não necessariamente. O FR2 a gente usa quando a gente quer alta taxa, altíssimas taxas. O professor Portela colocou aí no chat, né? Pois não, Portela? Posso dar um exemplo, professor Edmar? É uma coisa que eu estava pensando há pouco tempo, né? E acho que vem bem a calhar aí num exemplo de aplicação em FR2, tá? Imaginem, pessoal, uma cidade inteligente, né? Bastante inteligente mesmo. E uma das oportunidades de negócio dessa cidade é a oferta, né, de consumo de imagens por câmeras de alta resolução mesmo. Então, com isso, a gente poderia, né, ter uma visualização muito rica das imagens e ampliar, né, com um zoom muito grande, né? E imagine que, lógico, quanto maior a resolução dessa imagem, mais banda vai ser necessário para transmitir essas imagens de vídeo, tá certo? Esses vídeos, tá? E, então, imaginem que várias câmeras poderiam ser distribuídas ao longo da cidade, né, inteligente, e nem todo lugar haveria cabo, por exemplo, para fazer a conexão, né, de câmeras desse tipo. Então, essas câmeras elas já poderiam se conectar, por exemplo, a uma rede 5G, né, em uma FR2 desse tipo, né, e fazer transmissões com o assunto que a gente vai ver, né, na semana que vem, professor Edmar, lá de small cells, né, para células que estejam próximas. Tá? E o que seria bacana, linkando também com o assunto de fatiamento de rede que a gente estava vendo há pouco tempo, é a possibilidade dos usuários, né, alugarem, na verdade, parte do consumo, né, de algumas dessas câmeras. Tá? Então, olha, determinado usuário, que aí pode ser um usuário pessoa física, mas também pode ser um usuário corporativo, né, CNPJ, ele pode estar interessado em visualizar durante tanto tempo imagens, né, vídeos de um determinado bairro, né, ou vários bairros que passam ali por uma determinada avenida, e ele quer fazer isso durante um determinado tempo. Então, quando terminar aquele tempo de aluguel, ele, né, não precisa mais pagar, por exemplo. Então, esse é um tráfego que consome bastante banda, né, e não precisa ser transmitido por longas distâncias. Basta que a gente tenha, né, estações base próximas ali fazendo essa cobertura. Tá? Então, isso daí seria uma outra aplicação, né, complementando aí as que o professor Edmar discutiu e trouxe para a gente. Joia. Obrigado, Portela. Muito obrigado. Boa, muito boa mesmo. Então, amigos,
Vejam, agora, o professor Portela lembrou bem dessas aplicações, mas, como tudo em engenharia, quando a gente ganha de um lado, a gente perde do outro. Certo? Isso já é uma verdade, certo? Não tem muito o que fazer, a gente tem que conviver. Por que eu estou dizendo a vocês? É porque quando eu vim de FR1 para FR2, a gente aumentou a frequência. Vocês lembram? Houve um aumento de frequências, da faixa de frequência. E eu disse que quando a gente aumenta a frequência, diminui o alcance com a mesma potência. Portanto, essas altas taxas a gente vai ter em alcances menores. Tá fazendo sentido? Está tudo bem, amigos? Sim. É um preço que se paga, Sim. certo? É um preço que se paga, mas paciência, né? A gente não pode ter tudo. Tudo bem. Agora, nessa equação aqui, aparece... Espera aí, Zé Arimateia. Eu poderia perguntar assim, você poderia me perguntar, Admar, e por que a gente não usa sempre, né? Por que tem várias opções? E por que não tem sempre 100 megabits, certo? A gente usa sempre o B com esse, né? Com todos o máximo. Luiz Fernando. José da Arimateia. Né? Eu estou lendo a sua mente, viu? Você está sorrindo aí agora, eu sei. Caro? Peraí, Luiz Fernando, que a pergunta é boa. Eu estou lendo a mente de José da Arimateia porque ele está sorrindo, que ele queria fazer essa pergunta, mas ele não fez, eu fiz por ele agora. Que é a seguinte, a resposta... Como? Eu estava mesmo querendo fazer pergunta. Pronto, pode fazer, fica à vontade. Né? Quer fazer agora ou quer deixar para depois? Sua explicação que depois eu pergunto. Tá só, tá joia. Então, Zé da Arimateia, você está me perguntando assim, a sua primeira pergunta que eu estava pensando antes, que eu li em sua mente agora, é assim, e por que a gente não usa assim, certo? A questão, Luiz Fernando, é que a faixa ela é compartilhada. Então, quanto mais usuários, mais eu tenho que colocar usuários, certo? Então, pode ser que a quantidade de usuários, eu tenho uma faixa que não dá para dividir 100 para todo mundo. Dá para dividir para 50 para cada um. Então, cada usuário vai experimentar uma taxa menor. Pode ser que a quantidade de usuários naquele momento só dê para dar 5 MB para cada um. Vai ter dado 5 MB para cada um. Então, cada um experimenta uma taxa menor. Agora, à medida que os usuários forem deixando a rede, aí você vai passando, dando mais canais para ele. Respondi a pergunta, amigos? Faz sentido? Por mim é que essa parte tá ok, professor. Eu queria, Pois não. se pudesse, né? Claro. Um exemplo assim de como usar essa equação, sabe? Massa. Veja só. Deixa eu botar ela aqui, porque a equação é uma coisa sempre bonita da gente falar sobre ela, né? José Maté, a equação ela é usada pelo sistema, certo? Ela é usada pelo sistema. Ou seja, o sistema, a rede 5G, ela está sempre vendo quantidade de usuários ativos, certo? Que vai influenciar no B aqui. Concorda comigo? Quanto mais usuários ativos, ao mesmo tempo, eu tenho que dar menos B para cada um. Mas ela vai ficar o tempo todinho, Matheus, analisando esse dado aqui. Qual é o nível de ruído? Como é que ela sabe disso? Porque os equipamentos, né, os equipamentos do usuário ficam sempre mandando para ela essa informação. Não é? Então, o tempo todo, enquanto ela estiver funcionando, ela vai usando essa equação. Por isso que elas têm uma ideia de quantos, esse aqui a gente precisa ter cuidado, mas eu vou chamar assim de quantos bits por segundo cada usuário vai ter. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, Matheus. Tá quase lá. Pronto, então vamos lá, certo? Veja, o sistema, a rede 5G, não somos nós que usamos usuários. A rede 5G, ela tem um projeto, ela é projetada para ficar acompanhando esse valor, né? Aliás, ficar variando esse valor, vendo esse aqui, e ela sabe quantos bits por segundo pode prover. Agora, às vezes, a Matheus tem um parâmetro que é o seguinte,
que é um parâmetro que a gente chama de qualidade de serviço. Os usuários contrataram a qualidade de serviço, ou seja, a qualidade de serviço implica na cobertura e implica na taxa que eles contrataram. Então, o sistema precisa ficar sempre tentando dar a melhor qualidade de serviço para ele, por isso que ele vai variando essa equação. Já matéria, deixa eu dar mais um passo, porque vai nos ajudar e a gente já está bem avançado na hora hoje, certo? Eu posso voltar a essa discussão depois. Porque essa mesma coisa da relação do sinal com o ruído, ela é importante, tá? Porque diz quanta interferência tem. Mas deixa eu caminhar um pouco, deixa eu ver o que é que tem aqui para frente, que vale a pena a gente discutir mais, né? Esse é um ponto interessante, mas tem outro que eu vou falar logo, porque eu estou muito à vontade de falar nele, que é esse aqui. Daqui a pouco a gente fala sobre os outros e revê. É esse aqui. Cadê? Pronto. Massive MIMO. A esse aqui, Zé Matheus, você vai gostar, eu tenho certeza. Olha só. Quando a gente está, por exemplo, assistindo TV comercial, TV aberta, perdão. Quando a gente está escutando rádio, como é que esse sinal chega para nós? Esse sinal chega para nós porque na nossa cidade, né, ou na região onde nós estamos, não precisa ser na cidade, tem um local que tem uma antena que irradia em todas as direções. Né? Então você está lá na sua casa, seja aqui, ou seja, acolá, o sinal vai chegar na antena e você vai assistir TV, por exemplo. Massa? Agora, esse usuário aqui, ele está parado, mas o usuário da rede de comunicação móvel, o nome já está dizendo, né? Telefonia móvel celular, ele se movimenta. Tá? Se ele se movimenta, ele pode estar em qualquer lugar aqui. Fulano, ora ele está aqui, ora ele está acolá, tudo daqui para cá, depois ele se movimenta para outro lugar. Quando ele se movimenta, ele pode se movimentar, por exemplo, dentro de uma célula. Aí apareceu um conjunto massivo de antenas. Cada X que vocês estão vendo aqui, representa uma antena. Por que eu vou colocar várias antenas ao mesmo tempo numa torre? Essas antenas, pessoal, elas estão combinadas. Você controla ligar ou desligar de cada uma delas. Então, ao ligar e desligar um conjunto dessas antenas, certo? Pode acontecer isso aqui. A gente pode fazer a cobertura só na direção de um usuário e outra cobertura somente na direção de outro usuário. Vai? Isso tem um ganho, porque, veja, se eu estou transmitindo só na direção desse usuário, essa transmissão não interfere na desse aqui. Deixa eu fazer uma brincadeira com vocês aqui, porque Matheus me desafiou, né, ontem, e eu aceitei o desafio, né, e eu vou ver se eu gosto de ser desafiado. Eu estava pensando sobre isso aqui, né? E aí, Matheus, né, eu aceitei seu desafio e eu fui lá para fazer uma animação também, né? Eu estava pensando o seguinte, cara, como é que eu vou explicar para o pessoal o que é um Massive MIMO? Vamos lá. Eu estava pensando o seguinte, e criei isso aqui. Você tem aqui a estação, que a gente chama de GNODB. O que é a GNODB? Só para a gente... Né? A gente volta lá para a arquitetura. Tem uma parte da rede de acesso, certo? E a gente pode chamar de GNODB. Depois a gente esclarece melhor isso. Mas é onde está a antena. Então, amigos, a GNODB, ela está irradiando em todas as direções. Né? Está irradiando energia em todas as direções. Não sei se está bom de vocês verem aqui, porque esse negócio ficou na frente. Deixa eu botar aqui. De novo. Né? A GNODB está aqui
irradiando em todas as direções. Em um determinado momento, José de Arimateia, certo? Ligou o celular. Quando ele ligou, porque ou ele ligou, certo? Ligou efetivamente, ou ele fez uma chamada. Veja, enquanto ele não estiver usando, o celular fica no estado chamado de não é desligado, é idle em inglês, é dormindo. Quando ele ligou, teve uma troca de sinalização entre, deixa eu voltar aqui, teve uma troca de sinalização entre o equipamento do usuário e a GNU-DB. A GNU-DB, pessoal, ela vai determinar, ela vai saber, usando alguns algoritmos, que a José de Arimateia está nessa direção aqui. O que é que ela faz? Ela simplesmente muda. Vocês lembram que eu estava mostrando aqui o conjunto de antenas? Ela faz o seguinte, ela vem aqui, desliga umas, liga outras, de tal sorte que quando essas antenas se combinarem, a gente vai ter agora uma irradiação na direção de José de Arimateia. Joia? Mas José de Arimateia está andando, não tem problema. Ele vai andando e a irradiação vai acompanhando ele. Não é bacana? Faz sentido? Faz sim, professor. Certo? E aí, José de Arimateia, certo? Com o máximo MAIMO, o 5G vai apontar um feixe de radiação na sua direção, na direção do seu equipamento do usuário. E se você se movimentar, ele vai se movimentando. Mas, pessoal, deixa o meu desenho ali, ele não está completo, porque não deu tempo, né? Mas a gente pode pensar o seguinte, não é só o José de Arimateia que tem um telefone 5G bacana, não. O Washington também tem. E o Washington, certo? Está aqui e ele está usando, né, o equipamento do usuário dele aqui. Então, se José de Arimateia andar nessa direção, o Washington andar nessa direção, não tem problema. O feixe que está apontado para o Washington, para José de Arimateia, vai vir para cá e o Washington vai para lá e vai acompanhar. Amigos, está fazendo sentido? Alguém levantou a mão? Oi, Carlos. Boa noite, professor. Boa noite. Só lembrando da sua observação na aula passada, e quando for no São João, no Parque do Povo, como é que fica essa antena? Boa, essa é boa. No São João do Parque do Povo, certo? Vai chegar um momento em que você pode tirar o Massive MIMO e colocar uma irradiação em cima do Parque do Povo. Né? Deixa eu fazer um rabisco aqui para gente, para eu tentar fazer como é que eu faria. Todos estão muito próximos aqui, já é, Carlos? Então eu faria isso aqui, ó. Né? Opa! Mais direcionado para o Parque do Povo. Tudo bem, Carlos? Eu pensei que ia chegar um momento de saturação que a antena não ia mais usar esse gerenciamento. Vai chegar um momento de saturação da quantidade de usuários em comum, ao mesmo tempo, né? Isso vai saturar, porque ela não vai conseguir atender, né? Vai, Carlos? Agora, veja só. Obrigado. Né? Certo? Veja só. Do jeito que eu fiz o desenho, a irradiação está direcionada para o Parque do Povo. Né? Essa é outra possibilidade que a gente pode fazer. A gente faz o massivo MIMO pode ter, ela faz uma irradiação naquela direção, mas mantém parada. Faz um módulo maior. Amigos, tudo certo? Tranquilo? Tem muita coisa no 5G, não tem? Tem muito detalhe. Deixa eu fazer o seguinte, já estamos aqui. Aqui tem uma explicação, né, sobre como é que vai acontecer, que vai melhorar a cobertura, a capacidade da célula, certo? Pronto. Eu vou fazer o seguinte, já são 8h30, eu vou parar por aqui, porque a gente já falou de vários assuntos. Lá no nosso material, a gente já cobriu uma série de assuntos, tá? Eu vou pedir que vocês, novamente, visitem o site, acessem o material, façam uma leitura para poder melhorar seu entendimento do 5G e trazer perguntas para nós. Deixa eu parar aqui
a gravação.